Eu queria já comunicar aos senhores a presença dos convidados, Pedro Celso Antonieto, coordenador do Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que eu convido para ocupar aqui o seu lugar à mesa. A senhora Ademar Lopes, secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, também, por favor, esteja aqui ocupando o seu lugar destinado. Zenildo Pereira Xavier, secretário de Política Agrária da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, representando aqui o presidente Alberto Brock. O senhor César Aldrigue, diretor de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E eu queria, antes de dar início aos palestrantes, bom dia, tudo bem? Como vai, Ademar? Bem? Eu queria dar a palavra ao senador José Medeiros, que foi o autor do requerimento para explicar as razões, que são, claro, autoexplicáveis, mas brevemente as razões. Obrigada, senador Flecha Ribeiro. As razões desta audiência pública, requerida por Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senhores palestrantes, até para ser breve, senadora Ana Amélia, eu até escrevi algumas coisas aqui e vou lê-las para que a gente não se estenda tanto e não cansar os palestrantes nem nossos telespectadores e ouvintes. O objetivo principal dessa audiência é justamente para a gente debater o assunto e fazer certas reflexões, né, sobre números, sobre a situação, mais ou menos naquela linha da música de Renato Russo, quando ele dizia: que país é este? Nós temos um verdadeiro país, e hoje cabe fazer essa indagação. Nós somos um país urbano pleno, somos um país rural. Quantas pessoas existem no meio rural, né? E fazer essas reflexões que eu creio serem importantes para a gente melhorar a vida do homem no campo. E é uma questão recorrente a todos nós que nos empenhamos pelo desenvolvimento com inclusão social. Um problema sempre colocado pelos que defendemos uma democracia plena e não apenas aquela em que as pessoas têm direito de votar e de serem votados. É claro que não deixamos de indagar sobre a identidade nacional brasileira. O que somos, afinal? Uma nação urbana plena, uma terra em que, além de a maioria da população viver nas cidades, não há lugar para o homem no campo? Desde a década de 50, os movimentos migratórios respondem pelo esvaziamento do campo. Entre 50 e 80, a maioria dos migrantes do campo para a cidade saíram das regiões Sudeste e Sul. De 90 para os dias atuais, o Nordeste foi quem mais contribuiu para esses números. Minha família mesmo, eu tenho falado aqui constantemente, a senadora Ana Amélia também faz parte desse rol de brasileiros, que saíram do campo e foram para a cidade. Minha família saiu do Rio Grande do Norte e nós fomos morar no Mato Grosso, e já no outro movimento, que foi o da expansão das fronteiras agrícolas em direção ao Centro-Oeste. Era um outro momento, mas não diferente dessas famílias que hoje vivem no campo. Ao propor essa discussão hoje, temos em mente essas e outras questões que diz respeito, afinal de contas, aos grandes temas que afetam o Brasil. Desde as sesmarias, como cidade, distribuição e a posse de terras rurais. É uma pergunta que temos que... Qual o verdadeiro papel de uma reforma agrária? De que precisa o homem do campo para se fixar? Direito à luz, água, telecomunicações, saúde, escolas são privilégios só dos moradores das cidades? Uma grande ironia que cerca a reforma agrária nesse nosso contraditório país é que o Estatuto da Terra só veio a se tornar lei após as lutas camponesas das décadas de 50 e 60. Mas, ironicamente, a lei que o criou, a Lei 4.504, já foi aprovada em plena ditadura, cujo regime se encarregou de fazer exatamente o contrário. Uma das questões que se coloca nos últimos anos é esta: nosso modelo voltado para a exportação de bens agrícolas tirou da agenda a reforma agrária? Será que os movimentos sociais concordam com essa perspectiva? A ideia de uma cédula da terra proposta pelo Banco Mundial, implantada entre nós a partir de 97, é a saída de mercado em contraposição à ideia clássica da reforma agrária?
Para se ter uma ideia da oscilação nesse campo, em 2006, 136 mil famílias foram beneficiadas com assentamentos promovidos pelo INCRA. Porém, em 2011, foram apenas 22 mil famílias. E em 2012, pouco mais de 10 mil famílias foram assentadas. Qual o significado desse decréscimo? Entretanto, há outros sinais, pois ao mesmo tempo em que assistimos a essa queda nos assentamentos, o governo federal aparenta manter uma política pública para o setor. Basta ver pela quantidade de iniciativas. Há o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF, também as ações de contribuição no Fundo de Garantia Safra, e não se pode esquecer do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para agricultores familiares e seus empreendimentos, ou de programas de assistência técnica e extensão rural para a reforma agrária. E ainda dos programas, e já me encaminho ao final, senhora presidente, assistência técnica especializada para as mulheres rurais e organização produtiva de trabalhadores rurais. Mas os questionamentos não podem ser esquecidos. Quanto de fato está sendo executado do orçamento da União para essas iniciativas? E aqui, quando eu falo de reforma agrária, senhora presidente, é justamente no sentido, eu acho que a grande reforma é a gente melhorar a vida dessas pessoas que estão no campo hoje, de fixar esse homem no campo que lá está. Essa é a grande preocupação. Nós temos debatido esses temas, a senadora Ana Amélia tem sido incansável, tem feito debates sobre a agricultura nacional, e a nossa preocupação com essa audiência é justamente porque essa parte da agricultura, ela não é coadjuvante no setor. Ela é muito importante e, por vezes, a maioria dos conflitos vem justamente daí. Essa semana, só para ilustrar, em Mato Grosso, na BR-364, por causa de questões de cesta básicas, o movimento dos trabalhadores assentados invadiram uma rodovia e ali acabou acontecendo um acidente trágico, com 4 veículos envolvidos, várias pessoas feridas. Então, ao mencionarmos os números, a gente pode ver que a senhora presidente, no dia 22 de junho, anunciou a liberação de 28 bilhões para o Plano Safra da Agricultura Familiar. Segundo as autoridades do setor, há uma aposta na configuração de uma classe média rural em nosso país. Na cerimônia foi anunciada a intenção de se destinar 30% dos recursos aplicados na aquisição de alimentos pelos órgãos federais para aqueles produzidos pelos agricultores familiares, os quais passariam a receber 1,3 bilhão a mais ao ano. Esse conceito de agricultura familiar, por outro lado, ele ainda é cercado de alguns mitos. Quem é mesmo um agricultor familiar? E quantas são as famílias que lidam com esse tipo de produção? Segundo a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, o agricultor familiar é o empreendedor familiar rural, é aquele que pratica a atividade do meio rural e que tem a sua família ali como mão de obra. Então, essas discussões todas, é interessante para a gente saber do que essas pessoas necessitam, né? E qual o nível de endividamento. Então, foi por isso e com esse objetivo, para a gente entender todo esse arcabouço que cerca, para a discussão melhorar e avançarmos no tema. Muito obrigado. Obrigada, senador José Medeiros. Penso também que concentraremos o foco na forma de manter esse agricultor na terra, porque o êxodo rural é uma situação complicada, determinada pela baixa renda em todos os níveis da produção agropecuária do nosso Estado, do nosso país. Eu passo de imediato a palavra ao secretário de Reordenamento Agrário do MDA, doutor Adhemar Lopes, por 10 minutos é o tempo que cada um dos expositores terá. Antes de passar a palavra ao doutor Adhemar Lopes, eu passo a palavra por questão de ordem do senador Moca. Senadora Ana Amélia, no meu estado do Mato Grosso do Sul, nós temos um problema lá, fundiário, não diria, um problema já de muito tempo, demarcação de terras indígenas. Ontem ou antes de ontem, aconteceu numa determinada região de Aral Moreira uma invasão, porque eu chamo isso de invasão, é uma propriedade. Aí, né, a população, os índios invadiram, e é um conflito que se estabelece. Hoje o Bom Dia Brasil registrou isso, cenas de acirramento mesmo, né? É claro que o produtor vai reagir quando uma determinada quantidade de índios
adentro da sua propriedade. Eu queria, vai me chegar aqui, eu queria propor um convite ao ministro da Justiça para que ele viesse a essa comissão. Mato Grosso do Sul, essa situação já se arrasta há muito tempo. Nós temos lá Dois Irmãos do Buriti, Dois Irmãos de Buriti é a cidade, mas é uma fazenda em Cidolândia, Buriti, que só falta, que nós temos que resolver essa situação. Se querem fazer a demarcação, só tem um jeito, né? É a desapropriação com o pagamento da benfeitoria, valor da terra nua. Não adianta essas invasões vão acabar acontecendo vítima de um lado e do outro. E eu gostaria de ver uma solução para esse problema e registrar que dessa vez foi um acirramento grave, já registrado, e que tem tudo para acontecer uma tragédia, não só lá em Aral Moreira, como em outros lugares. Inclusive no meu estado a situação é requerer novamente a presença do ministro da Justiça para que a gente pudesse. Ele fala em resolver, mas não resolve. Há quanto tempo nós estamos? Não tem uma decisão. Eu sugiro, senador Moca, esse problema é um problema não só do seu estado, é no Rio Grande do Sul, que envolve também pequenos agricultores. É uma situação realmente social dramática, problemas muito graves. Eu sugiro a Vossa Excelência encaminhar um requerimento, a comissão encaminhará ao ministro da Justiça coletivamente, acolhendo o seu requerimento, também uma decisão coletiva eu encaminharei ao ministro José Eduardo Cardoso, convite para que ele venha conversar conosco aqui numa agenda que faremos, dependendo da agenda do ministro. Mas vamos fazer um convite para que ele esteja aqui. Presidente, senador, isso é muito importante porque não é só dos dois estados, isso é quase no Brasil inteiro e a gente fica preocupado que não sabe se, às vezes, quem manda, se é o Ministério da Justiça ou se é a FUNAI, que às vezes faz E é importante essa discussão. Senador Flecha Ribeiro. Senadora Presidente Ana Amélia, senhores senadores, senhores convidados. Na mesma linha, Pará não é diferente dos demais estados. É impressionante como as coisas são feitas aqui de Brasília sem que a autoridade se preocupe com a realidade local. Nós temos inúmeros problemas de áreas de reservas, seja indígenas ou ambientais, feitas sem que o governo procure antes fazer o levantamento do que está consolidado lá. Temos um problema de uma área, de uma reserva indígena de Apitereua, que há mais de 10 anos tem a discussão entre a FUNAI e os assentados, porque ela foi criada em cima de um assentamento do INCRA. Já existia o assentamento do INCRA, aí criaram uma reserva indígena. 750 mil hectares, 141 índios. E já se tentou fazer um acordo entre os índios e os não índios, e os índios concordavam, ficariam com 550 mil hectares, e os não índios, que é onde está o assentamento do INCRA, com 200 mil hectares. A FUNAI não aceitou. E aí continuam as perlengas, fora as outras que existem. Eu acho que é importante que a gente possa discutir isso. Está se percebendo a gravidade da situação e a pertinência e a oportunidade para que o ministro da Justiça venha até esta comissão. Presidente, eu acredito, porque essas áreas de reserva, elas são feitas por decreto do presidente da República. Eu acredito que nós poderíamos ter um projeto para que as áreas de reserva, sejam elas indígenas, ambientais, de qualquer tipo, fossem aprovadas no Senado para depois homologadas pelo presidente. Porque nós representamos aqui os estados, e que são onde acontece a reserva. Então é preciso que o governador do estado, a sociedade, tenha conhecimento antes da homologação. Já existem algumas iniciativas parlamentares nessa direção, o senador Moca conhece, então vamos ver se essas matérias que começaram na Câmara, se elas têm, como está o andamento dessas matérias e se elas podem ajudar a mitigar o problema. De imediato eu passo a palavra ao doutor Ademar Lopes por 10 minutos para a exposição, já encaminhando dentro
do foco que se pretende aqui na audiência. Com a palavra, doutora Adhemar, agradecendo antecipadamente a sua presença. Obrigado, senadora Ana Amélia. É uma satisfação estar de novo aqui nessa comissão para poder tratar de temas relacionados ao rural brasileiro. Já tive a oportunidade de estar participando aqui com vocês num debate sobre regularização fundiária, né? E eu cumprimentar os senadores aqui presentes, em particular o senador José Medeiros, autor do requerimento, né, mas também de não deixar de expressar aqui, de trazer o nosso forte abraço ao senador Moca, que nos apoiou na aprovação do projeto de lei complementar 145, que foi bastante importante para a revisão de um dos instrumentos que nós vamos apresentar para os senhores, né? O debate que o senador José Medeiros traz é um debate bastante amplo, bastante rico, né, bastante importante, mas eu vou, inicialmente, falar um pouco de 3 instrumentos, que são os instrumentos que estão sob a nossa responsabilidade na Secretaria de Reordenamento Agrário, justamente para incidir, né, sobre essa realidade, buscando, né, claro que numa das dimensões, buscar as condições para que os brasileiros e brasileiras do rural brasileiro possam fazer a opção de permanecer no campo para desenvolver seus projetos de vida, nos ajudando a reverter esse processo de êxodo do campo brasileiro, que nós acreditamos está relacionado à falta de condições, né, e não a uma opção, na verdade, dessas famílias. Bom, na nossa secretaria, nós trabalhamos com 3 instrumentos, que é o programa Arca das Letras, o programa de cadastro de terras e regularização fundiária e o programa nacional de crédito fundiário. Então, muito rapidamente, peço para passar a próxima lâmina. Aqui o senhor vai para frente, para trás, e aqui embaixo a caneta vermelha, caso o senhor queira. Ok, perfeito, muito obrigado. Então, vamos lá. Bom, então os 3 programas, como eu falei, o primeiro programa deles. Esse programa, Arca das Letras, ele é uma iniciativa muito interessante, né, criada aí a partir de 2003, que são mini-bibliotecas, né, que são disponibilizados para as comunidades rurais, com um pouco mais de 200 títulos, e para cada biblioteca dessa que é entregue para uma comunidade rural, são treinados, capacitados, duas pessoas da comunidade que atuam como agentes de leitura, né? Então, estimulando o processo de leitura e de atividades culturais, como rodas de contadores de história, atividades de teatro, atividades de música. Então, a ideia de explorar e estimular o cultural, né, e resgatar as expressões culturais no rural brasileiro. Tá? É uma atividade que nós já distribuímos mais de 10 mil bibliotecas pelo país, tá? E estamos presentes em mais de 2.000 municípios. Né? Essa é uma atividade que ela foge daquele foco da produção, da geração de renda, mas, sem dúvida nenhuma, é uma das dimensões indispensáveis para que a gente crie uma condição de vida adequada, saudável no rural brasileiro. Bom, o segundo programa, perdão pela agilidade, é um esforço de me manter dentro do tempo proposto, né? O segundo programa é o programa de cadastro e regularização fundiária, e acredito que aqui reside um dos grandes desafios para o Brasil. Isso é governo federal, são governos estaduais, são os municípios, são as populações tradicionais, as populações indígenas, a dependência de um cenário, né, onde nós tenhamos apropriado o conhecimento, né, do que é a nossa malha fundiária, quantos imóveis existem, qual a dimensão desses imóveis, que tipo de uso está sendo feito, sem dúvida nenhuma, um dos aspectos bastante importantes para orientar e basilar as políticas públicas nos diversos entes da federação. Né? Esse programa não é uma ação restrita à nossa secretaria, né? Nós atuamos na nossa secretaria em apoio aos governos estaduais. Né? Então, como os senhores sabem, o território brasileiro está sob jurisdição da União nas áreas de fronteira, nas áreas de rios interestaduais, nas reservas naturais, e está sob jurisdição
dos estados o restante do território. Então, dentro dessa jurisdição, né, nós encontramos uma realidade tanto de desconhecimento do mosaico, né, que é do universo de imóveis que existem dentro de um determinado território, como também a grande presença de áreas devolutas em determinadas regiões, ou seja, áreas que ainda estão sob domínio do Estado, ainda não foram levadas a primeiro registro, né, e que, portanto, podem ser tituladas pelos governos estaduais, né, assim como áreas de particulares, que, embora já tenham um título de domínio, por algum motivo a cadeia dominial ela foi quebrada, por exemplo, no processo hereditário, né, do pai para o filho e assim por diante, de gerações em gerações. Então, nós estamos atuando aí, temos uma meta para 2015, 2016. Nós já temos acordo, estamos atuando em 124 municípios brasileiros. Isso estão agrupados em 81 territórios rurais da cidadania, no universo de 10 estados, que são os estados aqui que estão assinalados, as áreas que estão assinaladas em amarelo. Né? Isso está dentro de um universo de 48 convênios, parcerias que firmamos com os governos estaduais, né, no investimento de pouco mais de 64 milhões de reais, e já cadastramos 120 mil imóveis, georreferenciamos 80 mil e titulamos pouco mais de 64 mil propriedades. Num balanço geral, né, nós atuamos aí no último período em realizamos 20 contratos com os estados, atuamos em quase 300 municípios, né, num total de títulos que pretendemos atender de 140 mil, né, próximo de 140 mil títulos de propriedade, o que significa imóveis rurais que passam a ter a sua segurança jurídica na propriedade. Né? Nós trabalhamos, né, e aqui, senhores senadores e senhora senadora, com um instrumento, né, que nós disponibilizamos para os governos estaduais, que é um software que nós desenvolvemos, um aplicativo que nós desenvolvemos, todo em plataforma livre, portanto, ele é disponibilizado aos governos estaduais sem qualquer custo, para que o governo estadual possa montar e gerir a sua malha territorial, né? Ele ter a dimensão, né, da sua realidade territorial, e aqui é um exemplo, né, das possibilidades que esse software ele nos permite. Então, com esse software, nós capturamos todos os vértices do imóvel. Ao fazer essa captura, o software vai gerar as peças técnicas necessárias à regularização, à titulação desse imóvel, seja em área pública, a titulação, seja em área de particular, posse em área de particular, para a entrada judicial com pedido de uso capião, né? E além de nos proporcionar um conhecimento detalhado para a sociedade brasileira da realidade dentro daquele município, né? Então, esse é o município de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. O município anterior era o município de Beberibe, no Ceará, né, no estado do Ceará, e que é um desenho real da ocupação que nós temos dentro desse município, né? Então, aqui nós podemos verificar, né, a realidade brasileira, em particular do nosso Nordeste, que é uma realidade de uma grande presença de minifúndios, né? Então, do universo de imóveis que foram identificados nesse município, a gente tem aí praticamente 95% deles numa dimensão de até 4 módulos fiscais, ou seja, é uma realidade de imóveis que se enquadram na agricultura familiar. O que nos preocupa é uma presença muito forte de pequenos imóveis, são quase 1.000 imóveis, na dimensão de até um módulo fiscal, sendo que aí a mediana ela é abaixo de meio módulo fiscal. Então, são pequenas propriedades e uma política fundiária incidindo sobre essa realidade para reverter, né, essa realidade de muito pequenas propriedades, indicado aí para a nossa, enquanto uma política pública de ordenamento fundiário, né? E, finalmente, o Programa Nacional de Crédito Fundiário,
que é um programa que ele complementa as ações de reforma agrária e é o programa que eu comemoro aqui com o Senado, né, que aprovou o projeto de lei 145 em abril do ano passado, que o senador Moca foi o relator, e que vai nos permitir aprimoramentos a esse programa, né? Então, é um programa que financia a aquisição de imóveis rurais por trabalhadores sem terra ou com trabalhadores com pouca terra. Aqui é importante afirmar o seguinte: não há contraposição ou sobreposição com as ações de desapropriação patrocinadas pelo INCRA. O INCRA ele atua nos imóveis acima de 15 módulos fiscais, quando verificada o não cumprimento da função social, em particular no que diz respeito à questão da produtividade. Nós, no crédito fundiário, só financiamos áreas que estão abaixo de 15 módulos fiscais ou, quando acima dessa dimensão, imóveis que não sejam de interesse para desapropriação. Ou seja, são imóveis produtivos cujo proprietário tem interesse de disponibilizar esse imóvel. Então, para concluir rapidamente, só umas imagens para dizer da importância, Ana Amélia, desse programa. Esse é um imóvel, esse é o Dair, ele é um agricultor do Paraná, né, que comprou esse lote de terra vizinho ao lote da sua família, né? Então, o aspecto dessas possibilidades que um instrumento como o INCRA não daria conta e que um instrumento como o crédito fundiário ele nos permite. Esse jovem não vai mais para a cidade e ele acumula tecnologia, conhecimento para continuar no campo. Atuamos no Nordeste brasileiro, atuamos em outras regiões do país com várias linhas de financiamento. Então, em linhas gerais, é um programa que tem proporcionado, no mínimo, no ponto de partida, condições dignas de existência para essas famílias e um patamar adequado para que ele possa se inserir nos processos produtivos. Aí um exemplo de disponibilidade de água, de habitação e de energia elétrica. Obrigado, doutor Adhemar Lopes, secretário de Reordenamento Agrário do MDA. E eu passo de imediato, pela ordem, eu vou passar a palavra ao doutor Pedro Celso Antonieto, coordenador do Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural do MAPA. Antes, doutor Pedro Celso, peço licença, porque pela ordem concedo a palavra ao senador Assir Gurgax. Muito obrigado, senhor presidente. E os nosso vice-presidente desta comissão. Eu peço licença para fazer uma colocação, porque eu tenho que acompanhar o ministro da Educação, que vai a Rondônia agora, 9h30. Então, só gostaria de cumprimentar os nossos convidados e dizer que, de fato, a questão agrária brasileira teve uma evolução muito grande. Nós estamos aqui acompanhando nessa comissão desde 2010, atuando fortemente na questão da agricultura, principalmente a agricultura familiar. E o MDA teve um crescimento muito grande. Basta dizer que nós temos o Plano Safra 2015-16 com 28,9 bilhões de reais. Um crescimento grande, é fruto de um trabalho forte dos técnicos do MDA, não só dos ministros que lá passaram e que hoje está, o ministro Patrus Ananias, mas a equipe que compõe o Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma equipe que conhece dos problemas que têm os agricultores e tem atuado fortemente. A questão dessa regularização fundiária é um tema recorrente, terra legal, essa situação toda, nós sabemos que tem avançado muito. Nós estamos trabalhando aqui, junto com a consultoria, para fazermos algumas modificações na regulação desta regularização fundiária no terra legal na Amazônia. Pois hoje o agricultor está lá na terra já há 30 anos e recebe o título da sua terra, mas não é definitivo, presidente. É uma coisa que eu não sabia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que e depois tem renovado mais o prazo para resolver. E aí tem mais 10 anos de prazo para um acompanhamento do MDA, para que ao final desses 10 anos, se ele cumprir todos os quesitos de um contrato que é infindável, ele poderá ter o seu título definitivo. Diferente do que era antigamente, onde o agricultor
comprava a terra, pagava e era dono e fazia dela o que bem entendia, dentro da legislação, evidentemente, né? Então, nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue ajudar o MDA. Não é uma questão contra o MDA, não é isso, é que o próprio Ministério ele cumpre as normas que nós mesmos aprovamos aqui no Congresso Nacional. Nós estamos trabalhando para que a gente possa diminuir essas burocracias, presidente, e eu vou apresentar daqui uns 10, 15 dias o resultado, o resumo desse trabalho, um trabalho importantíssimo. Também vamos levar aos técnicos do Ministério para que possam nos assessorar também, para que a gente possa fazer algo que seja para ajudar o Ministério, execuível também, para que a gente possa ter essa regularização fundiária mais rápida e que ela seja definitiva. Nós temos que levar essa segurança jurídica ao campo e cumprimentar o trabalho de todos os técnicos do MDA, porque realmente tem feito a diferença, e nesses 5 para 6 anos que estamos aqui trabalhando efetivamente, principalmente na agricultura, a gente dá para perceber exatamente a evolução que houve, essa relação do governo com o agricultor. E, de fato, hoje o agricultor tem motivos para permanecer na terra e não vir mais para a cidade. Aquela discriminação que a gente sempre dizia que tinha com o agricultor, que eu acho que ainda tem, ela está diminuindo. Mas é graças a um trabalho conjunto do Congresso Nacional, dos ministérios, do governo. Então, só para cumprimentar e desejar um bom trabalho para vocês, e peço licença para me retirar dessa importante audiência pública. De qualquer maneira, senador Assir, fica o questionamento de Vossa Excelência. Modestamente, eu imagino que a questão da redução da burocracia, eu concordo plenamente com o senhor. Mas suspeito, é uma ideia apenas... que seja uma prudente medida no sentido de evitar uma especulação imobiliária rural, no sentido de você passar a terra em curto espaço de tempo, não tendo condições técnicas ou outra forma de evitar isso. E aí estaria o MDA, que quer estimular a agricultura familiar, estimulando a concentração, porque um lindeiro poderia comprar essa terra com mais facilidade. Pode ser que esse seja dos aspectos. Nós estamos falando de um agricultor que está na terra já há 20 anos. 30 anos. Então, se ele tinha que especular, ele já especulou. Mas é uma boa questão para o doutor Ademar, o secretário de reordenamento do MAR. Se fizermos uma reforma, um assentamento agora, teríamos que ter alguns limites, evidente. Mas essas pessoas que já estão na área há muito tempo, são famílias que já estão consolidadas e tudo mais. Agradeço muito obrigado pela atenção, e boa viagem na sua missão lá em Rondônia com o ministro da Educação. Obrigado.